Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente começar a falar de partes e procuradores no processo de trabalho. Nosso estudo começa ali no artigo 791. A gente vai até o 791 e o 793. Isso, exatamente. Não, eu tenho que falar o 793 alfabético, que é o responsabilidade por dano processual. O 793 A, B, C e D. Isso, em termos de letra de lei, é isso. Só que tem muitas súmulas para poder estudar aqui. E tem também algumas informações doutrinárias que eu quero passar para vocês, tá? Mas assim, é um assunto que, na minha opinião, não assusta, né? Não tem nada de mais não. Então, deixa eu botar aqui. Partes e procuradores. Aí, olha só. Em termos de parte, gente, vamos pensar. Parte nós temos o autor e o réu. No processo de trabalho, nós temos o reclamante e o reclamado, né? Então, o reclamante é o autor e o reclamado é o réu. Autor e réu nada mais são do que quem pede e contra quem se pede, né? Então, são as partes, os elementos da demanda. Tá. E aí, eu tenho três tipos de capacidade para falar para vocês aqui. Capacidade de ser parte, ou seja, capacidade de ser autor ou réu. Capacidade de ser reclamante ou reclamado. Capacidade processual e capacidade postulatória. Então, vamos lá, devagarinho. Partes no processo do trabalho são reclamante, reclamado. Que ao longo de todo o curso, gente, eu vou botar assim, rect, recdo, beleza? Bom, quem pede contra quem se pede. Então vamos lá. Aí eu tenho a capacidade de ser parte. Vamos lá. Quem tem capacidade de ser parte? Tem a capacidade de ser parte e tem a capacidade de ser reclamante ou reclamado no processo do trabalho, beleza? Tá. Quem tem capacidade de ser parte são as pessoas, seja pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, independentemente de ter capacidade civil. Não estou entrando nessa discussão agora. Porque se você é pessoa, você é titular de direitos e obrigações. Quem tem direito ao crédito é você, quem deve a obrigação é você. Pessoas são titulares de direitos e obrigações. Sejam pessoas naturais ou sejam pessoas jurídicas. Tá? Então, a capacidade de ser parte é inerente às pessoas. Pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Opa, é aí. Logo, quem pode ser parte de um processo? Pessoa. Tá. Só que também se reconhece capacidade de ser parte aos chamados entes despersonalizados. Vamos lá. Entes despersonalizados. É um ente que, na verdade, não é uma pessoa. Não é reconhecido como tal pelo ordenamento jurídico como pessoa, mas tem capacidade de ser parte. Se tem capacidade de ser parte, tem capacidade de ser o quê? Reclamante ou reclamado. Qual é o exemplo clássico aqui, gente? Na maior processo de trabalho, condomínio. Condomínio não é uma pessoa jurídica. Aí cuidado, a pessoa fala assim, mas tem inscrição no CNPJ. Não mete essa falha, não. Ter inscrição no CNPJ não quer dizer que você é pessoa jurídica. Ter inscrição no CNPJ é para o poder público saber quem você é. Você tem um registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Por exemplo, o condomínio tem que recolher obrigação tributária? Imposto? Tem. Como é que você controla isso? Por meio do CNPJ. É para isso. Então, mas não quer dizer que o condomínio ele seja uma pessoa jurídica. Ele é um ente despersonalizado, mas em relação ao qual você reconhece a capacidade de ser parte. Vê o dispositivo à cabeça aqui agora, salvo engano, é o 75 do CPC. Vou abrir aqui agora aqui. Acabei de me lembrar dele. Vamos lá. 75. É, exatamente. Que ele fala assim:
serão representados em juízo ativa e passivamente. Aí você tem lá, por exemplo, no inciso 11, o condomínio pelo administrador ou síndico, que aí são os relevantes aqui para o processo de trabalho, né? A ação contra condomínio tem bastante por causa de empregado de condomínio. E o outro é em relação ao espólio pelo inventariante. Espólio é o que sobra quando a pessoa falece, né? A parte patrimonial da pessoa. O espólio não é uma pessoa jurídica, né? Espólio é o que sobrou, né? A pessoa morreu e isso ficou o espólio. E o espólio é um ente despersonalizado, certo? Então, em termos de entes personalizados, relevantes aqui para o processo do trabalho, então vou botar aqui exemplos. Condomínio e o espólio. O condomínio, bom, se a ação é contra o condomínio, quem representa o condomínio? O condomínio vai ter representação pelo administrador ou pelo síndico, enquanto o espólio vai ser representado pelo inventariante. Beleza? Show? Então vamos lá. Quem tem capacidade de ser parte? Quando eu pergunto quem tem capacidade de ser parte, tem capacidade de quê? De ser reclamante ou reclamado numa demanda trabalhista. Pessoas. Pessoas naturais? Não importa. Acabou de nascer a criança, 1 segundo de vida, é pessoa. Porque a personalidade jurídica inicia com o nascimento com vida. E aqui a gente não precisa fazer discussão sobre o direito do nascituro, isso é um problema lá do direito civil. Tá? Aqui no processo de trabalho a gente não tem essa questão. Ou em raríssimas hipóteses. Tem capacidade as pessoas, naturais ou jurídicas. E também os entes personalizados. Podem ser reclamantes ou reclamadas do trabalho. Exemplos relevantes para a gente aqui, em termos de ente personalizado, condomínio, que é representado judicialmente pelo administrador ou síndico, e o espólio, que é representado pelo seu inventariante. Show. Tá. Aí, olha só. Vamos pensar então aqui. Um menor de 5 anos. Olha aqui. Peraí, vou dar um exemplo bem bacana. Um menor de 12 anos, sujeito a trabalho infantil. Vamos lá, gente. O trabalho infantil, um moleque de 12 anos, é válido ou inválido? Inválido. Esse contrato é manifestamente nulo. Só que é uma nulidade que a gente aprende lá no direito do trabalho, olha que interessante. No direito administrativo, a gente aprende que a nulidade é pronunciada com efeito ex tunc. O que é isso? Quando o ato é nulo, você declara a nulidade e retroage, né? Você vai para a origem. E descontinua os efeitos daquele ato, né? Assim no direito administrativo. Pensa comigo se você der esse efeito ex tunc da nulidade do contrato de trabalho do menor com 12 anos de idade. Vamos botar que esse moleque trabalhou 1 ano e não recebeu nem férias, nem 13º, nem hora extra. Fez um monte de hora extra. Só recebeu o salário, ok? Se você declarar a nulidade desse contrato com efeito ex tunc, você tem que desconstituir tudo que foi feito. O menor vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu e não vai ter direito a receber ainda as verbas pendentes. Concorda comigo? Porque se eu estou retroagindo e desconstituindo, então ele não tem direito a nada. Por isso que na aula de nulidade lá, a gente aprende que, nesse caso, a pronúncia de nulidade se dá com efeito ex nunc. Então você declara a nulidade do contrato, é muito bacana isso aqui, né? Por uma questão lógica. Porque se você declarar com efeito ex tunc, você está penalizando o menor, que já foi penalizado por trabalhar. Aos 12 anos não era nem para ele ter trabalhado. Concorda comigo? Entendeu? Beleza, tá. Então, por exemplo, esse menor, ele tem capacidade de ser parte na demanda trabalhista? Tem. Ele é o autor. Se engana quem diz que o autor é o pai e a mãe. Papai e mamãe é representante, vamos falar sobre isso aqui. Sobre representação e substituição processual. O menor é o autor, representado por seu pai e por sua mãe. Deixa eu dar um exemplo muito dia a dia de vocês. Cara, famosa história de pensão alimentícia. Volta e meia eu pergunto isso para o aluno. Você tem lá o filho de 10 anos, e aí, sei lá, os pais se separaram, e aí, no exemplo corriqueiro do judiciário brasileiro, a mãe pede alimentos para o filho menor, em relação ao pai, né? Aí vem a pergunta, quem é o autor dessa ação? O menor ou a mãe? Fala aí. E aí, o menor ou a mãe? Eu tenho certeza que alguns responderam assim, a mãe. Errou. O menor é o autor. Porque ele tem capacidade de ser parte. Só que vamos lá. Ele tem capacidade de estar sozinho em juízo? Ele tem que estar representado por alguém. Representado por sua mãe, por seu representante legal. Então funciona assim. Miguelzinho, neste ato representada por sua mãe, Yolanda da Silva, vem por meio da presente ajuizar a ação de alimentos contra seu pai. Entendeu? Miguelzinho, o autor. Representado nesse ato por sua mãe, Yolanda da Silva, criei agora o nome, sei lá onde fez isso, vem ajuizar a ação de alimentos contra seu pai. A mesma coisa aqui.
Joãozinho, menor de 12 anos, representado nesse ato por seu pai, blá, 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 vem por meio da presente ajuizar a reclamação trabalhista contra a empresa tal. Entenderam? Porque se é pessoa, tem capacidade de ser parte. Para ser parte, você não analisa incapacidade. Se a pessoa é absolutamente capaz ou relativamente capaz. É pessoa. Se ele é pessoa natural ou se ele é pessoa jurídica. Só que, vamos lá. Uma coisa é ter capacidade de ser parte, outra coisa é ter capacidade processual. Olha o que eu vou escrever para vocês aqui agora. A capacidade processual é a capacidade de estar em juízo independente de representação ou de assistência. Então vamos lá. Pensa, um molecão de 12 anos lá que foi submetido a trabalho infantil. Ele tem capacidade de ser parte? Aí você faz a pergunta, ele é pessoa? Sim, ele é uma pessoa natural, então ele tem capacidade de ser parte. O reclamante da reclamação trabalhista é ele. Só que a minha pergunta, aí segunda pergunta, tá, ele tem capacidade de ser parte, ele pode ser reclamante. Mas ele pode estar em juízo, independente de representação ou assistência, ou ele precisa estar representado ou assistido? O molecão de 12 anos, gente, pode estar sozinho? Não. Nesse caso, ele precisa estar o quê? Representado. E qual vai ser a diferença entre representação e assistência? A representação vai ser utilizada para o absolutamente incapaz e a assistência vai ser utilizada para o relativamente incapaz. Então, vamos lá. Representação, assistência. Representação. Vou botar por aqui. Opa. Representação para o absolutamente incapaz. Menor de 16 anos, né? E assistência para o relativamente incapaz. O maior de 16 e menor de 18, que é assistido. Assistido é apenas auxiliado, né? Enquanto a representação é alguém atuando em seu nome, certo? Tá bom. Então, Sobral, vamos pensar aqui. O moleque de 12 anos submetido a trabalho infantil, olha a pergunta, tem capacidade para ser parte de uma reclamação trabalhista? A resposta é sim. Mas ele tem capacidade processual? Não. Porque ele não pode estar sozinho. Ele não pode estar em juízo independente de representação ou assistência. Ele precisa estar representado. Aí, olha só. E aí eu estou falando para você que estar em juízo independente de representação ou assistência é porque se é absolutamente incapaz, é a figura da representação, é alguém atuando em seu nome, defendendo o seu direito, seu pai, sua mãe, representante legal, por exemplo. E assistência é alguém te assistindo, te auxiliando. Assistência aqui no verbo assistir, transitivo direto e não transitivo indireto, né? De auxílio, tá? Pois é, cara, mas deixa eu te contar uma cosita aqui. Cara, a CLT, eu acho que a reforma trabalhista poderia ter aproveitado, né, e corrigido umas deformidades que existem na CLT. Porque, por exemplo, nessa parte aqui, você tem vários dispositivos que falam de representação, que na verdade não são representação, fala de assistência quando não é assistência, é um caos. Então, assim, eu estou ensinando da forma correta, processualmente falando, com a base do direito processual, que é o direito processual civil, isso é o certo. Tá? No processo civil a gente aprende só isso aqui. Só que a CLT, ela é um texto bem tortinho, né? Especialmente nesse ponto. Vou mostrar para vocês, ó. Pega aí, coloca no 793, talvez. Calma aí, deixa eu ver aqui. Exatamente, 793. Beleza. Aí eu ensinei isso aqui, né? Aí o cara aprende, ah, tá bom, então é menor, eu tenho que observar se é absolutamente incapaz, relativamente incapaz. Se for absolutamente incapaz, vai ser representado. Se for relativamente incapaz, vai ser assistido. Calma. Lê o 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. E na falta deles, pela Procuradoria do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou pelo curador nomeado em juízo. Essa ordem aqui já caiu 1 zilhão de vezes em prova. E perceba que o dispositivo ele não deixa claro que numa hipótese é representação, na outra hipótese é assistência. Ele só fala representantes legais.
Então, eu estou te ensinando tecnicamente, processualmente, o que é a capacidade processual. Que está, assim, inclusive, nos livros da doutrina trabalhista, nos livros de trabalho, do processo de trabalho. Mas, para fins de prova, cara, assim, em primeiro lugar, disparado, eu preciso conhecer a redação do 793 CLT. Então, eu vou colocar aqui no quadro. RT do menor. Feita por seus representantes legais. Então, 793 CLT, diz que a reclamação através do menor, não está dizendo qual, será feita por seus representantes legais. Tá, só que na falta dos representantes, aí fala pela Procuradoria da JT, que é o atual MPT, tá? Pelo sindicato, pelo MP estadual, pelo MPE, ou procurador nomeado em juízo. Tem que saber essa ordem, Sobral? Tem. Já caiu em prova? Já. Beleza? Ok? Tá, então tá. Agora, faltou falar da capacidade postulatória. Vamos lá. Capacidade postulatória vem de postular. Postular vem de pedir. Que é a capacidade de quê? De pedir em juízo. Vamos lá. Esquece um pouquinho o processo de trabalho agora. Vamos para o processo civil. Houve um acidente de carro, certo? Danos aí, sei lá, 50, 60 mil reais. Um carro importado, vamos dizer assim. Sei lá, um engenheiro colidiu o carro de um médico. Como é que é? Um pode ingressar com a ação contra o outro na justiça sozinho, sem advogado? Não. Regra, para você ingressar na via judicial, você precisa ter representado por um advogado, que é quem tem capacidade postulatória. Então, quem tem capacidade de postular, de formular pedidos ao juiz? Os advogados, certo? Então, por isso você não pode ir sozinho, você precisa de um advogado. Tá, isso é no processo civil. Mas tem exceções no processo civil? Tem. No âmbito dos juizados especiais cíveis. Tem também no âmbito do, sei lá, aí vindo processo penal já, do habeas corpus e assim por diante, né? Você tem as exceções. O que lá é exceção, aqui é regra. É, exatamente, aqui é regra. Leia comigo o artigo 791 CLT. O 791 fala: os empregados e empregadores poderão reclamar, olha a palavra, pessoalmente, perante a Justiça do Trabalho, e olha agora, e acompanhar suas reclamações até o final. E acompanhar suas reclamações até o final. Vamos lá, gente. A instância trabalhista é formada pelo juiz do trabalho, pelo TRT, pelo TST, mas cabe recurso também para o STF, né? Só que a instância trabalhista se esgota no TST. Pela redação do 791 CLT, aqui ó, 791 TST, 791 TST, 791 CLT, o que está escrito aqui, gente? Que empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente até o final. Empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente até o final. Então, pelo que está escrito aqui,
Você precisa de advogado para poder litigar na justiça do trabalho? Não. Isso vale para empregado e empregador? É. Então, ter um advogado é obrigatório ou facultativo? Facultativo, você vai ter se você quiser. Concorda comigo que a redação do 791 é essa? Vou repetir a redação. Os empregados e empregadores poderão reclamar, olha a palavra, vou até destacar aqui, pessoalmente. E mais, até o final. Aqui. Pois é. Calma lá, jovem, vamos devagar. Apesar dessa amplitude da capacidade postulatória, deixa eu fazer uma observação aqui. Capacidade de pedir juízo. No âmbito do processo civil. Advogado. Advogados. E no âmbito do processo do trabalho, essa capacidade é reconhecida às partes. Tá me acompanhando aqui? Enquanto no processo civil a capacidade postulatória é restrita aos advogados, no processo do trabalho, a capacidade postulatória é reconhecida às partes, porque pela redação do 791 CLT, elas podem reclamar pessoalmente até o final. Mas esse entendimento que predomina hoje? Não. Eu quero que você abra aí, a súmula já caiu 489 vezes em prova, que é a súmula 425 do TST. Tá aí, botei no seu material. Súmula 425, ius postulandi na Justiça do Trabalho. Ius postulandi. O direito de postular pela própria parte. Ius postulandi. Diz o seguinte. O ius postulandi das partes, estabelecido no 791 CLT. Vamos lá. Limita-se às varas do trabalho e TRT. Limita-se às varas do trabalho e TRT. Então, meu amigo, olha aqui. Olha aqui. Pela súmula 425, o ius postulante está aqui só. Vara do trabalho e TRT. Continua. Não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recurso de competência do TST. Então vamos na maciota. Recurso de revista, que é o recurso que te acessa para o TST. Você pode interpor independente de advogado? Não, não pode. Não pode. Pela redação da súmula 425, que é o que vale hoje. É o que vale. Não pode. Ah, mas então quer dizer, Sobral, que tudo nas instâncias ordinárias, quais são as instâncias ordinárias? Juiz de trabalho e TRT. Tudo também pode ser feito sem advogado? Não, nem tudo. Vamos lá. O TST tu não chega sem advogado, tá? E aqui nas instâncias ordinárias, o que você não chega sem advogado? Ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Ação cautelar a gente nem tem mais, né? Mas, para fins de prova, tem que saber a redaçãozinha. Então, por exemplo, uma ação rescisória que for ajuizada no TRT, o que é uma ação rescisória, gente? É uma ação que busca rescindir uma decisão judicial transitada e julgada. Essa ação rescisória, por exemplo, pode ser julgada pelo TRT. Não existe ação rescisória na vara, né? A ação rescisória é julgada pelo menos no TRT. Nessa ação rescisória, mesmo sendo TRT, a parte não pode estar sem advogado. Então, vou falar de novo. Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. Capacidade de ser parte, capacidade reconhecida das pessoas, de serem reclamantes ou reclamado, mas também aos entes personalizados. Ok. Capacidade processual de estar em juízo independente de representação e assistência. Representação para o absolutamente capaz e assistência para o relativamente incapaz. Cuidado só com a redação do 793, que diz que a RT do menor será feita por seus representantes legais. Na falta vem a ordem, Procuradoria do JT, Sindicato, MPE e Curador nomeado de juízo. E capacidade postulatória, capacidade de pedir em juízo, que no processo civil, regra é dos advogados, mas que no processo do trabalho, pela redação do 791 CLT, é reconhecida das partes. Porque o 791 diz que empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente até o final. Pessoalmente até o final. Vem a súmula 425 e o aqui ó, o diminui. Ela fala nada disso. O ius postulandi das partes alcança apenas vara do trabalho e TRT. Não alcança os recursos para o TST e também não alcança ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Então, por exemplo, ação rescisória e mandado de segurança, que é algo que você vê aqui, nesses casos a parte precisa estar representada por advogado. Top, beleza? Ok. Vamos lá. Tá. Aí no parágrafo 1º ele fala assim, no dissídios individuais, vamos lá, tem os dissídios individuais e dissídios coletivos, né? Ele fala assim, nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio
de sindicato, advogado, solicitador ou provisionado escrito na OAB. Tem que atualizar esse negócio, né? Pelo amor de Deus. E, parágrafo 2º, o incídio coletivo é facultada, né, aos interessados assistentes para advogado. Perceba, ele fala, poderão fazer se representar, da faculdade, né? Tanto no individual quanto no coletivo. Por uma questão óbvia. Porque o caput fala que o ius postulante é a capacidade postulatória das partes. E que se elas quiserem, seja numa demanda individual, seja numa demanda coletiva, elas podem se fazer representar por advogado. Então, assim, os parágrafos são coerentes com o caput. Só toma cuidado com a redação da súmula 425, tá bom? Vamos lá. Você tem o parágrafo 3º do 791, que fala assim: a constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro e ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com a anuência da parte representada. Deixa eu ver se vai dar para anotar isso aqui. Vai. Vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Botei aqui. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Então, olha a citação que eu botei no livro do Bezerra Leite para vocês aí. Embora a jurisprudência majoritária não faça a distinção entre mandato tácito e mandato apodacta. Vamos lá. Mandato tácito e mandato apodacta. Entendeu o que é isso aqui? Embora a jurisprudência não faça a distinção entre mandato tácito e mandato apodacta, parece-nos factível dizer que o mandato tácito decorre de um conjunto de atos praticados pelo advogado em nome da parte, ou de sua simples presença e audiência, embora nos autos não conste o instrumento de mandato. Então, vamos lá. Mas, no mandato tácito, o mandatário, isso é o advogado, está autorizado apenas a praticar os atos inerentes ao poder da cláusula de iudícia. Logo, não pode praticar os atos que dependem da outorga de poderes especiais. Beleza. Então, deixa eu anotar. Então, ele botou assim, ó. Decorre de conjunto de atos praticados pelo advogado ou da presença em audiência. Decorre do conjunto de atos do advogado ou decorre da presença em audiência. Tá, eu vou explicar na prática isso aqui, tá? Nesse caso, não consta nos autos instrumento de mandato. Não consta nos autos instrumento de mandato. Aí, nesse caso, poderes apenas da cláusula de iudícia. Ou seja, se ele tem apenas os poderes da cláusula iudícia, ele, vou botar nessa aqui, não tem os poderes especiais do 105 CPC. Não tem os especiais do 105 CPC. Fica tranquilo que eu vou explicar tudo isso aqui. Primeiro eu estou só anotando. E aí, tem que dar uma olhada na OJ 200, que considera inválido o subestabelecimento de advogado investido em mandato tácito. Tá. Ver OJ 200 TST. Beleza. Cara, o informalismo no processo de trabalho é tão grande que acontecem umas coisas muito peculiares. Essa aqui é uma delas, né? Pensa comigo. Se você tem um advogado, provavelmente você foi ao escritório dele, e aí
você combinou com ele lá a questão dos honorários, como é que seria feita a representação, e você assinou uma procuração, que é o instrumento do mandato. A procuração, você é o mandante e o advogado é o mandatário, ele atua em seu nome, né? Beleza. Como é que funciona basicamente? O advogado vai juntar a procuração nos autos para poder atuar em seu nome. Tanto que a atuação sem procuração nos autos, no CPC, ela tem um tratamento rígido, só para casos urgentes, hipóteses excepcionais. O processo de trabalho não. Mas no seguinte, né? Reclamada, ela foi notificada para audiência. A reclamada é o tiozinho da padaria lá da cidade, né? Ou o tio do quiosque, como eu já vi na prática. Quiosqueiro da praça, né? Ele chama lá o advogado amigo dele e fala, pô, cara, tem uma audiência no seu trabalho, vamos lá comigo amanhã. Ah, vamos lá, beleza, vamos lá. Aí ele vai lá junto com o advogado. Senta lá, comparece. E aí, qual a procuração? Não tem. Tem uma procuração, mas ele compareceu lá. Compareceu o Joãozinho da Silva com o advogado doutor Marcelo Sobral. Tava lá. Então, tácito, aquilo que você analisa do cenário. Pela simples presença em audiência ou por conjunto de atos, o advogado começou a praticar atos em nome do reclamante e reclamado ao longo do processo. É aquilo que se verifica da circunstância fática, entendeu? Mas aqui, cadê a procuração? Não tem. Interessante isso, né? Não tem. Então, é o advogado, só que sem procuração. Tipo assim, chegou, foi ficando, ficou. Virou advogado. Por meio de mandato tácito. Ou seja, algo que você observou do cenário. Pela prática dos atos pelo advogado ou pela presença em audiência. Tá. Só que vamos lá. Esse advogado, ele só tem os poderes da cláusula de judícia, que é a cláusula geral para o foro. Ele não tem os chamados poderes especiais que eu coloquei para vocês aí, cara. Ó, dá uma lida comigo aí no 105 do CPC. Ele fala assim, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Beleza, olha agora os poderes especiais. Exceto, aí vamos lá, receber quitação, confessar, reconhecer o processo do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica. Até assim, coisa que eu vi muito na prática, já vi algumas vezes acontecer e dá problema isso. Acontece. O servidor, na hora que expedir a guia, o alvará lá, a guia para poder pagar, né? O advogado, a parte, o crédito, né, do trabalhador. O que o advogado pedia sempre? Que a guia fosse pedida no nome dele. O advogado não queria a guia no nome da parte. Por quê? Porque se fosse guia no nome da parte, a parte e a Caixa Econômica sacar o dinheiro e depois tinha que pagar o advogado. Não, o advogado dele queria meter a mão no dinheiro, entendeu? Era assim. E assim, a gente do trabalho, a gente não poderia se opor, desde que o advogado tivesse o poder especial de quê? Receber e dar quitação. Então, se ele tem poder de receber e dar quitação, então beleza. Então o que a gente ia? A gente ia lá na procuração do advogado, procurava lá, se ele tinha poder para dar quitação. Se ele tinha poder para dar quitação, é uma cláusula especial, constava da procuração, nada poderíamos fazer. Por exemplo, já aconteceu da guia ser em nome do advogado, mas eu me lembro, era guia mais de 100 mil reais. Aí depois a parte desesperada lá, ai, ele não me deu dinheiro. Senhora, você assinou uma procuração com poderes especiais para dar quitação. Então a guia saiu no nome dele. Ele pediu, saiu no nome dele. Então é direito dele, foi a senhora que assinou. Aí, coitado da pessoa, né? A pessoa não sabe que está assinando. A verdade é essa, né? Então assim, o advogado está investindo em mandato tácito. Ele vai ter poderes para receber da quitação? Não. Porque ele só tem a cláusula geral. Ele não tem os poderes específicos. E quais são os poderes específicos? 105 CPC. Importante saber. Beleza? Show? Tá? Então, mais uma vez. O bonito é um mandato formal, certinho, assinado, procuração, bonitinho, legal. Vida real. Não. Muitas vezes o advogado chega, comparece à audiência, vai ficando ali no processo, vai praticando atos processuais, mas você procura os autos, cadê? Não tem procuração. Como é o nome disso? Mandato tácito. Ele tem todos os poderes da cláusula geral, da cláusula adjudícia. Os poderes especiais, constando do 105 CPC, ele não tem. Por exemplo, receber da quitação. E, cuidado com isso aqui, assinar a declaração de hipossuficiência econômica. Tem que ter poder especial, tá? Beleza. O apudacta é um pouquinho diferente, né? Segundo lá o Bezerra Leite fala. Ele fala assim, já o mandato apudacta, ele surge pelo fato do nome do patrono da parte constar da ata da audiência. No mandato apudacta, também deve ser observada as restrições do 105 CPC, em função de que os poderes do advogado são apenas da cláusula adjudícia, salvo se houver previsão expressa de outorga de poderes especiais na própria ata, né? Então, cara,
Uma distinção completamente irrelevante isso aqui, né? Mas, vamos lá. Apodacta. Quando... Vou botar igualzinho. Nome do patrono... constar da ata de audiência. Assim, cá entre nós, não tem sentido essa distinção, né? Porque se o mandato tácito é aquela que decorre da presença do advogado em audiência, eu não consigo imaginar um advogado presente em audiência se ele não vai constar da ata, porra. Não, eu tenho um advogado aqui, mas ele é um fantasma, entendeu? Eu não vou restar... gente, vou te falar, hoje eu tô sem paciência pra essas coisas sem sentido, cara. Tem dia que eu fico mesmo, cara. Pá, pelo amor de Deus, cara. Mas tá bom, eu tô dando aula pra concurso, não tô dando aula pra o certo. Desculpa, tô puto hoje, cara. Pô, porque é um negócio sem pé nem cabeça, cara. Porque 7 anos de trabalho, nossa, qual era a relevância da diferença entre mandato tácito e mandato apodacta? Zero. O que você precisava saber realmente é que advogado investir em mandato tácito, isso é importante. Vamos lá, ele não pode subestabelecer, né? OJ 200. Ele só tem a cláusula geral, ele não tem poderes especiais. Mas, cara, se é tácito apodacta, na prática é a mesma coisa. Mas para fins de prova, você vai marcar que o tácito é aquele que decorre dos atos, né? E o apodacta é quando o nome consta da ata. Só não consigo imaginar uma presença de advogado em audiência que não consta o nome da ata. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas, enfim, fica aí registrada a diferença. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu quero falar aqui nesse quadro. Ou se eu já vou revisar com vocês. Não, já vou revisar. Passei tempo pra caramba. Então, vamos lá, gente, ó. Vamos revisar esse quadro aí. Parte, reclamante, reclamado. Reclamante quem pede, reclamado contra quem se pede. Vamos diferenciar capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Capacidade de ser parte é inerente às pessoas. Pessoas naturais ou pessoas jurídicas. E aos entes despersonalizados, como, por exemplo, condomínio, que é representado pelo administrador síndico, e o espólio, que é representado pelo inventariante. Capacidade processual, capacidade de estar em juízo independente de representação e assistência. Representação para o absolutamente incapaz e assistência para o relativamente incapaz. Só toma cuidado com uma coisa. 793 CLT diz que a reclamação trabalhista do menor será feita por seus representantes legais. Não cita se é representação ou assistência. Na falta, Procuradoria JT, que é o MPT, Sindicato, MPE e Curador nomeado em juízo. E a capacidade postulatória é a capacidade de pedir em juízo. Que no processo civil a regra para os advogados, o processo de trabalho é para as partes. Por que para as partes? Por causa da redação do 791 CLT. Que diz que as partes, os empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente até o final. Então poderia, pela redação do 791, reclamar sozinho até o TST. Porém, a súmula 425, como é que é? Restringe a capacidade postulatória da parte, o ius postulandi, a vara do trabalho e TRT, não alcançando os recursos para o TST e também não alcançando o quê? A ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Beleza. Tá, mandato tácito e mandato apodacta, né? O mandato tácito é aquele que decorre do conjunto de atos do advogado ou da sua presença em audiência, só que não consta uma procuração. Quais poderes vai ter? Só o da cláusula de judícia. Não tem os poderes especiais do 105 CPC, receber da quitação, firmar declaração de hipossuficiência econômica. E o mandato apodacta seria quando o nome do patrono constar da ata de audiência. Cara, tá me dando vontade de falar mais uma coisa aqui. Peraí, me deixa aqui um segundo. Vou ver se eu vou falar agora sobre isso. Vou. Só mais isso. Aqui na capacidade processual, e a questão do menor emancipado? Então, emancipação de menor. O molecão com 16 anos, tem economia própria já, foi emancipado. O menor emancipado precisa ser representado ou assistido? Não. Então, ele tem capacidade processual. Só que toma cuidado com uma maldade aqui. A emancipação vai produzir efeitos no direito processual do trabalho. Ela não vai repercutir no direito material do trabalho. Como assim, Sobral? Explico. Aqui a gente está falando de processo.
Só que você tem os direitos do menor. Um direito do menor que é fundamental é que contra o menor não corre prescrição. Então, a famosa prescrição bienal. O molecão foi demitido com 17 anos. Já está contando prazo de 2 anos? Não. Nem começa a correr o prazo. Contra menor não corre prazo de prescrição. Isso é direito material. Pensa comigo, eu sou um molecão de 17 anos, fui demitido pela minha empresa. Ok? Vamos lá. Eu sou pessoa, né? Acho que sou, né? Acho que sou. Eu tenho capacidade de ser parte? Tenho. Eu sou pessoa natural. Eu sou o menor emancipado. Eu tenho capacidade processual? Tenho. Porque se eu sou emancipado, eu posso estar em juízo independente de representação e assistência. Terceira pergunta. Já que eu sou menor emancipado, as regras de proteção ao trabalho do menor deixam de ser aplicadas para mim? Não. Vou repetir. As regras de proteção ao trabalho do menor deixam de ser aplicadas para mim? Não. Exemplo, não corre prescrição contra menor. E continua não correndo prescrição contra esse menor, por mais que ele já seja emancipado. Show de bola? Então, a emancipação vai produzir efeitos no campo do direito processual. Por quê? Porque ele vai ter capacidade processual. Mas não vai afastar as regras de proteção ao trabalho do menor, como, por exemplo, quando o menor não corre prazo de prescrição. Vou sair aqui então de novo, só para você pegar o quadro, dar o seu último print. E é isso, gente. Vamos dar uma pausa aqui e a gente já volta para dar continuidade.